por muita consideração, tenho ciência das minhas debilidades, pelo quilato do nosso pastor Antônio Silva, mas ele tem me agraciado com algumas oportunidades, e eu louvo a Deus por isso. Quero louvar a Deus pela vida do irmão e amigo Monsipriano Targino, amém, pela vida Thales. de sua esposa, irmã Lúcia. Estávamos ontem ali na cidade de São Miguel de Itaipu, né, Monsipriano? É verdade, foi uma bênção do céu. Culto em ação de graça da irmã Maria do Carmo. Isso. Vai o nosso abraço à nossa irmã Maria do Carmo, são ouvintes assim, do Verdade. programa. A todos aí de São Miguel de Itaipu, nosso pastor Edinaldo e os demais irmãos que estão na escuta do programa em São Miguel de Itaipu. Deus abençoe a todos. O irmão Alexandre também, Deus abençoe todos os irmãos de São Miguel. Deus abençoe nosso irmão Erivan, no painel, o irmão Valmir, que está conosco aqui, toda a sua família que está sintonizada. E enviar saudações também para a irmã professora Raquel e o seu esposo, irmão Bruno, que ela disse que estava conectada na transmissão, como também para a minha sogra, irmã Marisa Muniz, que está sintonizada. Deus abençoe Marisa Muniz, abençoe Rebeca, minha noiva, e ao meu futuro sogro, irmão Marcos. Queridos, vamos para o texto. Já deu tempo de você encontrar. 2 Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 1. Depois, Josafá dormiu com seus pais, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel e Zacarias, Azarial e Micael e Cefatias. Todos estes eram e foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos dons de prata e de ouro e de coisas preciosíssimas com cidades fortes em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e aos seus filhos. Leiamos o versículo 20, queridos, para concluirmos a leitura. E era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se, sem deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém, não nos sepulcros dos reis. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Queridos, eu quero vos ministrar baseado no seguinte tema: qual é o legado que estamos deixando? Qual é o legado que estamos deixando? Quando lemos o livro de 2 Crônicas, estamos diante de uma escrita que foi possivelmente feita por Esdras, em meados do ano 450 ao ano 420 a.C. Este livro vai tratar sobre a adoração verdadeira, avivamento e reforma. O segundo livro das Crônicas, queridos, vai abranger o mesmo período da história que 1º e 2º Reis, a saber, o reinado de Salomão entre os anos 971 ao ano 931 a.C., e o reino davídico, ou melhor, o reino dividido, entre os anos 930 ao ano 586 a.C. Então, o segundo livro das Crônicas vai abranger estes períodos. Segundo Crônicas, queridos, ele vai focalizar exclusivamente o destino de Judá, e este escritor ele vai considerar Judá como o reino sul, capital Jerusalém, como sendo o fluxo principal da história da redenção de Israel, posto que o templo de Jerusalém permaneceu como centro da verdadeira adoração a Deus, os reis eram descendentes de Davi, e Judá, a tribo predominante entre os judeus, esta era a tribo que voltara para reconstruir Jerusalém e o templo. Segundo Crônicas, ele foi escrito da perspectiva sacerdotal, queridos, da segunda metade do século V a.C., quando então o templo, o sacerdócio e o concerto davídico voltaram a ter importância na capital. Quando vamos observar ainda algumas informações no contexto histórico de Judá,
em meio, queridos, ao declínio espiritual de Judá, houveram alguns reis que promoveram e lideraram avivamentos espirituais nas nações. E um desses reis que eu quero aqui destacar era o pai de Jeorão. A Bíblia vai dizer, no capítulo 21 de 2 Crônicas, que depois, Josafá dormiu com seus pais, ou seja, o rei Josafá morreu. E quando eu estava meditando sobre a história, sobre a vida de Josafá, ele teve os seus percalços, é bem verdade, mas ele foi um rei que liderou um avivamento em Judá, Reino Sul. E nós iremos observar que Jeorão, ele tinha tudo, irmão Valmir, ele tinha tudo para dar sequência ao bom reinado de Josafá, mas ele não soube aproveitar a oportunidade que ele teve de dar continuidade ao reinado de seu pai. A Bíblia diz que ele é sepultado e Jeorão, seu filho, reina em seu lugar. Então a primeira lição que eu aprendo com isso é que Josafá não vai durar para sempre. Josafá não durará para sempre. Há um tempo que um Josafá exerce o seu reinado com glória, com poder, com saúde, com inteligência, com estratégia. Mas há uma hora que este Josafá, os seus dias de vida se encerrarão. E meditando neste texto, me veio a pergunta: qual é o legado que nós estamos deixando? Observemos que Josafá, apesar dos seus percalços, ele foi um rei temente a Deus. Ele foi um rei que tirou os altares de Baal. Foi o rei que trouxe Jerusalém novamente ao foco, sendo esta a capital da verdadeira adoração. Josafá, ele repreende, ele retira do meio do povo a idolatria, a hipocrisia espiritual. Então Josafá foi um líder que representa o renovo da aliança entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Mas o tempo de Josafá chegou. E agora o seu filho reina em seu lugar. E eis a pergunta: Thales, quem foi Jeorão? Jeorão é filho de Josafá, casado com Atália, filha de Acabe e Jezabel, e foi o sucessor primário do trono, porque ele era primogênito. Observe que a primeira coisa que nós percebemos aqui, uma desconjuntura grande, porque Jeorão casa com a filha de Acabe. Perceba que são dois parâmetros de vidas totalmente diferentes. Um que é filho de Josafá, rei de Judá, traz novamente o povo à verdadeira aliança com Deus, ao conceito divino, e casa com a filha de um rei que é totalmente apóstata, casa com a filha de um rei que é totalmente ao avesso daquilo que se configura santo, daquilo que se configura certo e correto diante de Deus. E através desse lance matrimonial se dará a destruição de um rei que teria tudo para ser bem sucedido. Observe que essa união, queridos, estabelecida entre Jeorão e Atália, ela é descrita no capítulo 18 de 2 Crônicas. Se você abrir a Bíblia no capítulo 18 de 2 Crônicas, vai dizer que tinha por Josafá riquezas e glória em abundância e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Ou seja, o capítulo 18 de 2 Crônicas se remete ao lance matrimonial entre Jeorão, filho de Josafá, e Atália, filha de Acabe, com Jezabel. Quando vamos dar continuidade ao capítulo 21, eu quero que você preste bem atenção para entender o porquê desse tema, qual é o legado que estamos deixando. Você vai perceber que Jeorão não era filho único. A Bíblia diz que ele era primogênito. Se ele era primogênito, significa dizer que tinham outros. Observe, versículo 2. E teve irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azariel, Micael, Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Observe, além de entendermos que Josafá não viverá para sempre, segundo ponto, temos que entender que Josafá não é perfeito, porém é temente. Outra coisa que nós temos que entender, como este capítulo 21 de 2 Crônicas, é que este legado
que significa aquilo que é transmitido a outro que vem a seguir, que Josafá deixa, é um legado próspero. Por quê? Porque além dele deixar um reinado bem construído, bem desenvolvido, um povo aliançado, ele deixa uma imagem para o povo de uma aliança aprovada. Porque tem pessoas que aparentam ter uma aliança aprovada, mas na verdade está totalmente reprovada. Então, Acabe tinha uma aliança reprovada, rei de Israel, capital Samaria. Porém, Josafá, rei de Judá, capital Jerusalém, tinha uma aliança com Deus aprovada. Então ele deixa uma imagem aprovada, ele deixa uma aliança aprovada, ele deixa um reinado promissor, ele deixa a estrutura econômica de Judá em ascensão para um filho que está aliançado com a família de Jezabel, dominado pela apostasia e com a mente totalmente deturpada no tocante a princípios divinos. Observe o que Deus está falando conosco. Se legado é aquilo que se transmite a outro que vem a seguir, eu te faço a pergunta: que tipo de legado tu estás deixando para o teu filho? Que tipo de legado tu estás deixando para a tua igreja? Que tipo de legado tu estás deixando no teu ambiente de trabalho? As pessoas olham para você como alguém que tem uma aliança aprovada? Ou as pessoas que estão ao teu derredor olham para você como alguém hipócrita, que aparenta ter, mas não tem? Observe o peso da responsabilidade. Que tipo de imagem tu estás transferindo e transmitindo para o teu filho, para a tua filha? Será que ela olha para ti, ele olha para ti dizendo: serei como meu pai, serei como minha mãe, serei como meu pastor, serei como meu mentor, serei como meu discipulador, serei como meu mestre? Será que as pessoas olham para mim, olham para você como alguém digno de ter uma vida seguida, uma vida imitada no sentido a comprometimento, no sentido a responsabilidade? A Bíblia vai dizer que ele tem irmãos. E o interessante é que o versículo 3 diz que o pai, que no caso de Josafá, pense bem, medite na Bíblia, pense, mastigue. E seu pai lhes deu muitos dons de prata, e de ouro, e de coisas preciosíssimas com cidades fortes em Judá. Perceba, os irmãos de Jeorão não receberam governo, receberam poder econômico, ouro, prata, cidades fortes. Porém, a cadeira ficou com Jeorão. Jeorão, queridos, ele não tinha capacidade espiritual para sentar na cadeira, mas por causa da linhagem sentou, porque era filho de rei. Nem sempre quem é filho de rei é digno de sentar na cadeira. Tem gente que é filho de rei, mas não tem o mesmo pensamento do pai. Tem gente que é filho de rei, você está entendendo, não tá? Mas não tem a mesma comunhão que o pai tem. Vai aplicar, aplica, tá? Vou aplicar que eu estou sentindo vontade. Tem pessoas que é filho de pastor, mas não tem a comunhão que o pai tem. Tem pessoas que é filha de pastor, mas não tem a responsabilidade que a mãe, que o pai tem. Então são pessoas que às vezes são colocadas em posições hierárquicas porque é filho de alguém. E nós iremos aprender que há um perigo colocar alguém que não tem responsabilidade com o sagrado em uma cadeira que quem deve sentar nela é alguém que tenha temor e comunhão com os céus. Por quê? Porque se alguém senta na cadeira de poder sem responsabilidade com o sagrado, ele será um instrumento de vergonha para a imagem do Pai e será um instrumento de destruição para os irmãos e para todos aqueles que ele está liderando. Eis a pergunta que fazemos em um tempo difícil de hoje. O que estamos fazendo? O que estamos deixando? Que tipo de sucessores nós estamos deixando para a igreja de amanhã, para o ministério de amanhã? Que tipo de pessoas estão sendo formadas para tomarem posse das cadeiras que os Josafás estão deixando? Será que essas pessoas estão sendo preparadas e capacitadas, estão se convertendo a Deus de forma genuína, como se deve ser convertida? Ou estão vivendo de aparência? Por que, Thales? Escute! A Bíblia diz que uma geração vai e outra geração vem. Significa dizer que se a minha geração, digo a minha porque eu sou jovem, me incluo,
se a minha geração não se comprometer com Deus de Josafá, esta geração envergonhará a cadeira, o trono, o povo e a imagem de Josafá. O brado que eu dou para a juventude que me ouve, não prego apenas para jovens, prego para uma imensidão de pessoas de faixa etárias diferenciadas. Você jovem, você moça, entenda, você tem a responsabilidade de se posicionar diante de Deus como alguém que seja aprovado. Porque você amanhã vai sentar nas cadeiras ministeriais, darás sequência a ministério, dirigirás congregação. Moça, dirigirás ciclos de orações que abnegadas servas de Deus passaram horas orando a sua vida inteira na comunhão através da oração, do jejum, do temor a Deus e da leitura da palavra das Escrituras. Você, moça, tem responsabilidade de se posicionar de uma maneira diferente da posição do mundo. Você tem que ter uma consciência sadia de que Josafá vai passar e você vai sentar na cadeira, mas você, para sentar, tem que se preparar. Não poderás sentar de todo jeito. Eu quero dizer uma coisa para alguém aqui. Vou liberar, irmão Cipriano, a palavra. Quem sabe você está pensando em colocar alguém na cadeira porque você tem amizade com ele. Quem sabe você está pensando em colocar alguém em um cargo elevado porque essa pessoa expressa, entre aspas, uma aparente espiritualidade. Eu quero dizer para você, não faça isso. Por quê? Deus não trabalha com aparência, meu filho. Deus trabalha com alguém que é verdadeiro, que não vive de capa, que é sincero, que é transparente. Não coloque pessoas em cargos elevados por aparentar ser espiritual. Primeiro conheça, ore, peça orientação a Deus se é para colocar ou se não é. Porque pode gerar um grande problema e uma grande ferida em muitas pessoas que serão lideradas por ele ou por ela. Vamos seguir, meu Deus. Jeorão é empossado como rei. Jeorão teve irmãos, 6 irmãos. Ele não viu, irmão Cipriano, os irmãos como companheiros, e sim como uma ameaça. Que nós iremos aprender com o legado que Jeorão vai deixar. É um legado, sabe de quê? De revanchismo, inveja, prepotência, soberba. Ele não vê os irmãos como ajudadores, ele vê os irmãos como ameaça. Eu quero perguntar a você, o legado que tu estás deixando é o legado que Josafá deixou, mesmo com seus defeitos, com seus percalços, mas um legado de temor a Deus, de uma conversão verdadeira? Ou tu estás deixando o legado que Jeorão está deixando, um legado de vergonha, um legado de revanchismo? Ele pega os irmãos, irmão Cipriano, no lugar de colocar os irmãos para trabalhar com ele, porque tem pessoas que não conseguem trabalhar com alguém. Tem pessoas, irmão Valmir, que não conseguem trabalhar com alguém, porque alguém pode para ele tomar o seu lugar, sua posição, a cadeira. Essa mensagem é uma mensagem de vacinação de papai. Deus está vacinando a gente hoje, me vacinando e vacinando você que está ouvindo nesta noite, para termos cuidado. Observe, você não pode ver seu irmão da igreja como seu oponente. Se você trabalha na evangelização, você não pode ver o seu vício como uma ameaça. Se você dirige um trabalho, você não pode ver o seu companheiro como uma ameaça. Deus te colocou ele lá para te ajudar. Deus colocou ela para ser tua companheira, teu companheiro. Saiba trabalhar com ele, trabalhar com ela. Ah, tá, eles têm defeito? Tem. Mas Deus colocou do teu lado para tu ajudar ele, e ele te ajudar. A Bíblia vai dizer que um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Se Deus colocou você para trabalhar com alguém, tem uma finalidade. Então use a boca santa que Deus te deu, a experiência que tu tem, para usar uma palavra de ânimo para incentivar e fazer com que aquele teu companheiro que não tem tanto conhecimento, tanta experiência que você, seja um sucessor seu, preparado, comprometido com as santas escrituras. Vamos lá! Glória a Deus, Jesus está aqui. Os irmãos recebem prata, recebem ouro, cidades fortes, cidades ricas, cidades preparadas, mas não conseguem usufruir como deveriam, porque foram mortos pelo próprio irmão. A Bíblia vai dizer, queridos, que no decorrer da história,
Jeorão se caracteriza como alguém impiedoso. Jeorão se caracteriza como alguém que é frio, homicida e apóstata. Observe, olha o legado, irmão Valmir, que Jeorão está deixando. Jeorão está deixando um legado de vergonha, deixando um legado de impiedade, um legado de frieza, um legado de homicídio e um legado de apostasia. Qual é o legado que você está deixando? Olhe, quando nos remetemos a tudo isso, nos remetemos para Gálatas, capítulo 5, versículo 16, quando Paulo vai escrever sobre as obras da carne. Nós vemos que Jeorão representa um nítido governo baseado em obras carnais. Porque alguém que lidera baseado com fundamento em obras carnais é um governo totalmente ao avesso daquilo que Deus aprova. E quando Deus não aprova o governo, a tendência deste governo não é desenvolver, não é ascender, não é ultrapassar barreiras, abrir fronteiras. A tendência desse governo é murchar, é ficar raquítico. A Bíblia vai dizer que Deus suscita os adversários de Jeorão como juízo sobre a impiedade dele. Deus, ele não aprova, e quando ele não aprova, ele não faz prosperar. Quando ele não faz prosperar, ele permite, ele incita, inquieta os adversários para atacar, para combater a hipocrisia e a apostasia. Ele anda nos caminhos dos reis de Israel. Agora uma pergunta, irmão Valmir, muito intrigante. Ele é filho de Josafá, que serve ao Deus de Israel, ao Deus santo, ao Deus verdadeiro. Mas a Bíblia diz que Jeorão não anda segundo os conselhos de Josafá e segundo os conselhos dos pais, ou seja, dos seus antepassados, dos reis que andaram com Deus. Mas a Bíblia diz que ele seguiu o legado de Acabe. Porque além dele fazer aliança com Acabe através do casamento, ele vai andar nos caminhos de Acabe. Olha como é forte. Tem pessoas que é filho de Josafá, mas anda no caminho de Acabe. Pare com isso. Eita Deus. Deus está dizendo para você: eu não te fiz nascer para tu viver no caminho de Acabe, no caminho de Jezabel. O que eu tenho contigo é grande, o que eu tenho contigo é profundo, o que eu tenho contigo é muito maior do que aquilo que tu pensa. Mas eu não te quero andando pelo caminho de Acabe. Saia desta rota, mude a direção dos seus passos, porque esta direção que você está seguindo está lhe levando para um precipício de morte. E Deus fala com você de maneira veemente nesta noite: não continue no caminho que eu já disse que você não era para trilhar. Entre no caminho de Josafá, sirva a Deus, adore a Deus, se converta a Deus de maneira plena, não é com parcialidade. Deus não quer crente vivendo em cima do muro. Deus não quer você viver uma pseudo espiritualidade. Ele quer que você seja verdadeiro. Tome uma posição, seja servo diante de Deus e se converta dizendo: Senhor, me perdoe pelos meus pecados, reconheço que eu estava trilhando o caminho errado, mas a partir de hoje eu vou andar nos caminhos de Josafá. Eu vou adorar ao Deus de Israel, eu vou glorificar na congregação, vou tirar a imundícia de dentro de casa, vou tirar a imoralidade de dentro da minha casa. As programações que eu assisto, que a minha carne gosta, eu não vou assistir mais. Aquelas musicazinhas que a minha carne se aflora, eu não vou mais ouvir. Eu agora vou pro culto com a minha mãe, vou pro culto com meu pai, vou levar minha esposa, vou levar meu marido, vou levar minha filha, meu filho comigo, porque eu quero deixar um legado pacífico, quero deixar um legado de glória, quero deixar um legado aprovado, quero deixar um legado para a minha família, para que um dia, quando tombar, alguém diga: foi um homem de Deus, foi uma mulher de Deus, foi um pai de vergonha, foi uma mulher de vergonha, e Deus foi com ele enquanto viveu na terra. É um legado. Isto é legado. O que você está deixando. Aleluia. Ele desagrada a Deus. Foi um rei escravo de suas obras. Ele foi escravo da vergonha. Ele foi escravo da soberba. Jeorão foi escravo do egoísmo. Jeorão foi escravo do poder. Deus não quer que você se escravize. Você não pode viver preso a poder, a cadeira, a dinheiro.
Porque quando você se prende a isso, irmão Cipriano tá agindo, você destrói todo mundo que está perto. Todo mundo que está perto. Ninguém presta para você. Você não confia em ninguém. Porque todo mundo é uma ameaça. E olha o que a Bíblia vai dizer. Para a gente encerrar. Essa palavra tem endereço. Quem acredita, diga amém. Versículo 4, irmão Erivan. E subindo Jeorão o reino de seu pai, havendo-se fortificado. A primeira coisa, irmão Valmir, que ele faz. Primeiro ponto, ele sobe ao reino. Depois que ele sobe ao reino, ele se fortifica. O que é se fortificar? Ele se estabiliza. Depois que Jeorão se estabiliza, a Bíblia diz que ele mata. Porque ele era o quê? Ele era covarde. Ele não ia matar os irmãos sem se estabilizar no trono. Por quê? Se ele entra e já mata, ele poderia perder o equilíbrio e domínio e ser retirado. Mas depois que ele se estabiliza na cadeira, depois que ele tem um certo aclamor, um certo glamour no poder, ele mata. Porque tem pessoas que são assim, irmão. Vou liberar uma palavra, eu acredito que você vai entender e vai concordar comigo. Irmão Cipriano, tem pessoas que não são nada. Mas quando Deus permite, às vezes, entrar em uma posição mais elevada, sentar numa cadeira mais elevada, mata todo mundo que ajudou. É verdade. Deus não está, irmãos, Deus não aprova isso. Deus não está de acordo com isso. Se Deus te colocou em uma cadeira grande, se Deus te colocou no lugar de destaque, ajude. Ajude quem está necessitado de uma mão, de um abraço. Não mude por causa do ambiente que você foi colocado. Pelo contrário, permaneça do jeito que você é. Sincero, crente, simples, humilde. Porque Deus vai continuar te abençoando e vai te dar estabilidade nos teus tempos. Continuemos. A Bíblia diz que da idade de 32 anos, a Bíblia diz que ele reinou em Jerusalém e andou nos caminhos de Israel, da casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, porque também tinha dito que ele lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Olha, irmão, a Bíblia diz, irmão Cipriano, que Deus não destruiu a casa de Davi por uma promessa que ele fez. Glória a Deus. O que é que nós aprendemos? Enquanto existe uma promessa de pé, Jeorão não vai destruir Jerusalém. Enquanto existe uma promessa de pé, feita pelo próprio Deus, que a lâmpada de Davi não se apagaria, Jerusalém não vai ser destruída. Ou seja, em um tempo onde muitos pregadores, onde muitos cantores, onde muitos administradores estão se corrompendo, estão envergonhando o evangelho do reino, irmão Valmir, eu acredito que Deus vai levantar muito profeta na terra. Deus vai levantar muitos pregadores, está levantando muitas pregadoras, santas mulheres de Deus, devotadas à palavra, homens de Deus que estão devotados à palavra. Deus está levantando uma geração viva, uma geração temente, uma geração cheia, uma geração que anseia e que deseja as coisas de Deus. Deus está levantando uma geração nova, comprometida. A lâmpada não se apaga. Vamos encerrar, porque eu li o versículo 20. Olha a curiosidade do versículo 20, irmãos. A Bíblia diz que era da idade de 32 anos quando começou a reinar. Novo, né, irmão? Novo. Ele começou a reinar com 32 anos e reinou em Jerusalém 8 anos, ou seja, 40 anos. Ele já tinha reinado 8 anos em Jerusalém. Porém, a Bíblia diz que ele foi sem deixar saudade. É a Bíblia que diz. Ele morreu, Jeorão morreu de uma enfermidade mortal. E a Bíblia diz que ele foi sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi. Porém, não sepultaram ele no sepulcro dos reis. Quem não deixa um legado aprovado, nem na sua morte ele é honrado. Ele não deixou de si saudade, ou seja, sabe, irmãos, eu não sei se você conhece, mas eu já conheci pessoas que alguns disseram assim: fulano foi, ainda bem que foi, porque nem deixou saudade. Ele enquanto estava vivo, ele era uma pedra de tropeço para mim, mas quando morreu, a pessoa se sentiu uma liberta. Ou seja, se você aplicar para esta mensagem, é a mesma coisa. Ele foi sem deixar saudade, ou seja, o rei de Judá morreu, morreu, não deixou saudade, ainda bem que ele foi. É isso que a Bíblia diz, ele foi sem se deixar saudade. As pessoas não aclamaram, não choraram, não prantearam pela morte de Jeorão. E a Bíblia diz que o sepultamento dele não foi feito no sepulcro dos reis. Ou seja, era litúrgico, era uma honra monárquica que o rei que falecera fosse sepultado no sepulcro dos reis. Mas ele foi tão hipócrita, tão sujo, tão impiedoso, que ele não teve a honra de ser enterrado, sepultado no sepulcro dos reis. E eu encerro esta mensagem
perguntando a você, qual é o legado que você está querendo deixar? É o legado de Josafá, que morreu, mas foi lembrado como alguém temente, ou o legado de Jeorão, que morreu e não foi nem sequer digno de ser sepultado nos sepulcros dos reis de Israel? Quero fazer um convite para você. Você que está afastado, você que está desviado dos caminhos do Senhor, que estava andando pelos caminhos de Jeorão, deixando um legado impiedoso, um legado frio, calculista, homicida, que ouviu essa mensagem e está dizendo: irmão Thales, eu quero me consertar, quero me converter, quero deixar uma imagem digna para minha família, quero deixar uma imagem digna para a minha congregação. Aonde você estiver agora, diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me aceite como filho. Aonde você estiver, se você fez essa oração convicta, se você fez essa oração com o coração aberto, seja bem-vindo à família de Deus, porque o perdão de Deus te alcança e um novo tempo Ele constrói para ti. Que Deus abençoe a todos os ouvintes do programa Viva com Deus. A paz do Senhor Jesus. CPAD-FM e a hora certa. 23 horas e 45 minutos. Se você está na CPAD 96,1, o programa Viva com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus pela poderosa palavra que foi ministrada aí pelo seu servo, nosso irmão Thales Vinícius. Meus queridos, foram muitas pessoas que ligaram aqui para o programa pedindo oração. E já foi feita uma oração específica pelas famílias. E agora nós vamos encerrar o programa orando pelas pessoas que pediram oração por seus entes queridos que estão enfermos. Uma irmã ligou pedindo oração por uma criança que sofreu um acidente e está no trauma. Nós vamos apresentar esta criança ao Senhor. Outra irmã ali de Tambaú também pediu oração por alguém que está precisando de algo que só Deus pode fazer. E nós vamos fazer essa oração agora, apresentando ao Senhor. Vamos conversar com Deus. Até aqueles que estão com enfermidade, com a dor, coloque a mão no lugar da dor enquanto a gente está orando, né, mocinho? Bom, Thales, você vai fazer essa oração. O senhor quer, mocinho, que eu ore? Fica bom. Meus irmãos, você que está enfermo, que está enferma, se você crê no Deus que você serve, coloque a mão no lugar da dor, no lugar da enfermidade. Aonde você estiver, coloque a mão que eu vou orar por você. Eu, irmão Cipriano, irmão Valmir, estamos aqui em corrente oração pela sua vida agora. Em nome de Jesus, querido Deus, eterno Pai, nos permita chegar, Senhor, ao teu trono, na tua presença. Estamos agora orando pelos enfermos e pelas enfermas. Agora, Pai, o irmão Cipriano Targino iria iniciar a oração, mas ele sentiu de passar para mim. Sim, e com muito temor e com muita humildade eu te peço, visita a tua filha agora, Senhor. Visita o teu filho agora com saúde. É bem verdade que o médico pode dar uma sentença definitiva de morte, que não tem mais jeito, uma sentença irreversível, mas o Senhor pode agora converter a sentença de morte para uma sentença de vitória, com saúde. E eu te peço que a tua mão esteja estendida da cabeça à planta dos pés, repreendendo o mal, as setas da enfermidade, todo espírito de enfermidade que esteja alojado agora. Em o nome de Jesus eu te ordeno, saia desta vida agora, seja repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. Jesus, tu nos confiaste autoridade em teu nome para expulsar demônio, repreender enfermidade, e em teu nome também pessoas seriam batizadas no Espírito Santo. Eu quero te pedir agora que aonde há alguém enfermo, em nome de Jesus, vai curando, vai curando, vai curando, vai curando, vai tocando agora, Senhor, vai queimando esta enfermidade. A tua filha colocou a mão no lugar da dor, ela crê que o Senhor pode fazer, ela crê que o Senhor pode curar. O teu filho colocou a mão no lugar da dor, quem sabe representando alguém, um familiar seu. Eu quero te pedir agora, honre a sua fé, Senhor, pela misericórdia que há em teu nome e na tua palavra. Visite ele agora, envolva ele. Eremia, seja envolvido pela saúde liberada por Deus agora, serva de Deus. Seja envolvido por saúde, saúde, saúde. Deus, toca nos ossos, toca nos nervos,
Jesus. Toca, Senhor, nos órgãos internos. Toca na pele, toca nos olhos, na cabeça, na coluna. Visita, Senhor, a tua filha agora que quer engravidar, mas não pode. O útero está lacrado, fechado. Quem sabe perdeu várias gravidez. Mas eu quero, em nome de Jesus, te pedir agora: visita este útero, visita estas trompas, visita este ovário com saúde, 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 saúde. Enfermidade, saia, receba saúde e cante um hino de vitória. É isto que te pedimos, Senhor, e por fé te agradecer, mas também eu quero te pedir: se tem alguém ouvindo esta transmissão que está paralítico, que não consegue andar, problema de movimentação nas articulações, eu quero te ordenar agora: enfermidade, sai agora, ande em nome de Jesus, volte a andar, só desta muleta, se levante desta cadeira de roda, receba saúde, um toque nos ossos, um toque na tua estrutura, receba força nos músculos, nos nervos, mobilidade, porque o Cristo que nós servimos é o Cristo que cura, é o Cristo que sara, é o Cristo que opera. É isto que te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus te agradecemos. Amém, graças a Deus. Chegamos ao fim do programa. Queremos agradecer a Deus por tudo que Ele nos dispensou nesta noite. E quarta-feira, se assim o Senhor permitir, estaremos aqui com o nosso pastor Antônio Silva, em nome de Jesus. Amém. Eu insisto nos conselhos meus, viva com Deus. Final de mais um programa Viva com Deus. Até o próximo programa.